Sol e sombra. Lá na página 9 da nossa apostila, nós vamos começar a falar sobre o sol e a sombra. Qual é o efeito que acontece? As sombras aparecem quando a luz é bloqueada por algum objeto. Veja na foto ao lado que as crianças bloqueiam a luz do sol. Assim, formam-se sombras nos seus corpos. Olha só, então o sol está vindo desse lado para cá e aqui, no lado contrário ao sol, está formando a sombra. Observe a ilustração ao lado e repare na posição da sombra e na posição do sol. Perceba que a sombra se forma na posição oposta à posição do sol. Então, quando nós ficamos de costas para o sol, nós temos a sombra à nossa frente. À medida que a posição do sol muda durante o dia, a posição das sombras também se altera. Por isso, as sombras se formam em direções diferentes de manhã e à tarde. O tamanho da sombra também muda ao longo do dia. No começo da manhã e no fim da tarde, as sombras são maiores. Perto do meio-dia, as sombras ficam menores. Olha só. Então, dependendo da posição em que o sol está, vai ser a posição da sombra. Se o sol está de um lado, a posição da sombra será do lado oposto. Se o sol estiver centralizado, a sombra vai estar centralizada também. E aqui na terceira imagem, o sol está do lado direito e a sombra está do lado esquerdo, né? Então, as sombras mudam de posição e também de tamanho ao longo do dia. Agora, descubra você. Observe a sombra desta casa e, pensando nela, pinte o sol que pode produzir esta sombra. Então, olha só. Qual será o solzinho que está fazendo com que a sombra fique à frente da casa? Para observar melhor as posições, vamos abrir o aplicativo RA e descobrir como ficam as sombras de manhã, à tarde e ao meio-dia. Com o aplicativo RA aberto, vamos clicar RA positivo. Ok. Vamos apontar para a página onde aparece o sinal do RA. Olha só, a posição do sol e a sombra. Confira como as sombras da casa, do menino e do cachorro se alteram em 3 horários diferentes do dia. Então, olha só, de manhã, vamos colocar de manhã. Como fica o sol de manhã? Então, a sombra está à frente do menino, do cachorro e da casa. Agora, meio-dia. Como fica a sombra meio-dia? Fica sobre as cabeças da criança e do cachorro. A casa fica sobre a casa, o sol. E à tarde? Olha só, como fica a posição da sombra durante a tarde. Então, fica mais ao lado, né? Muito bem. Agora, na página 11, nós temos Eu, Cientista. Vamos investigar as sombras na prática? Nós vamos precisar de papel branco, giz de cera ou lápis de escrever, relógio e um brinquedo, né? Ou outros objetos. Em um dia ensolarado, nós vamos escolher um objeto e colocar sobre o papel branco. Contornar a sombra do objeto e anotar o horário. Não mexa o objeto, mantendo-o na mesma posição. Após algumas horas, volte ao mesmo local e faça um novo contorno à sombra do objeto. Sempre lembre-se de anotar o horário. Então, vamos tentar fazer a mesma atividade que o menino está realizando nesta imagem, tá? Então, você também pode brincar com a própria sombra. Que tal? Peça a um colega que desenhe a sua sombra de giz no chão, voltem ao mesmo local e repitam o desenho em horários diferentes do dia. Depois, conversem sobre o que aconteceu com a sombra. Então, vocês podem estar realizando essa atividade também em casa com um familiar, ok? Olha só, eu vou colocar o desenho de um copo. Vou fazer aqui o contorno dele. Esse horário são 10h30. Depois, à tarde, eu vou voltar e fazer novamente nessa mesma posição para ver em que forma está a sombra, do qual lado ela estará.
Depois de fazer a experiência e observar como está a sombra, vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4 da página 12. Importante! Você sabia? Tomar sol em excesso pode queimar nossa pele e causar problemas de saúde. Por isso, evite ficar exposto ao sol entre 10 horas e 16 horas. Em dias muito quentes, use boné e camiseta. Use também filtro solar nas partes do corpo que ficam expostas ao sol. Pessoas de pele clara são mais sensíveis ao sol e precisam se proteger mais. Os filtros solares têm diferentes fatores de proteção solar. Quanto maior o FPS, o fator, maior o tempo de proteção. Por exemplo, este de fator 8 protege menos que o de 30. Então, é importante nós prestarmos atenção no horário em que nós estamos nos expondo ao sol, né? E também sempre estar utilizando protetor solar, principalmente no rosto e nos braços, que é o lugar que pega mais sol, ok?